Bem-vindos ao Vila Mariana TV. Hoje vamos conhecer um espaço que respira história, cultura e arte. O Espaço Cultural Viva Arouche, no coração de São Paulo. Instalado em um casarão de 1905, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, o local foi totalmente revitalizado e hoje é um centro vibrante de criatividade, eventos e encontros transformadores. Durante a visita, tive o prazer de conhecer a chefe Ruth Almeida, especialista em culinária indígena e quilombola que nos presenteou com um prato surpreendente. O peixe filhote, preparado com temperos naturais, manteiga de garrafa, salada de feijão com vinagrete, pirão, couve crocante e, para acompanhar, a tradicional cajuína. Entre boas conversas, reencontramos amigos especiais como o escritor J. Ivo do projeto Tá Querendo Folia, jornalista Maurício Coutinho, o pianista Adilson Godoy, o fotógrafo Roberto Esteves e a diretora do espaço, a cantora e historiadora Luciene Veila. E para completar a tarde, a música não poderia faltar. Adilson se rendeu ao piano alemão e ganhou a companhia de Luciene em uma canja musical cheia de emoção. Então, eu sou a chefe Ruth Almeida, eu sou uma menina que nasci no Maranhão, fui criada no Tocantins e eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu tinha um sonho de vir para São Paulo, de ser artista, de ir para a TV. E eu nasci numa família muito pobre de agricultores, pais analfabetos, e eu sou a oitava de 9 irmãos. Mas a única que pensou diferente, que queria ir para o mundo, conhecer outros lugares, de saber o que existia atrás daquelas serras que eu falo que tampava ali as minhas visões. E em 2016 eu vim para São Paulo participar de um reality de cozinheiro no GNT. E durante toda essa minha jornada de infância, adolescência, eu casei muito cedo, saí de casa com 14 anos, fui mãe aos 15. Hoje eu tenho 50 anos, tenho 4 filhos e 11 netos. E eu me separei de um casamento de 28 anos, porque eu queria muito me realizar profissionalmente, como pessoa, como mulher. E aquele relacionamento me impedia de muitas coisas. E fiz uma reflexão para dentro, né? Foi em 2016. E eu descobri que eu não era aquilo que as pessoas diziam que eu era. Eu acreditava que eu não tinha potencial, que eu não sabia de nada, porque eu nunca estudei gastronomia. Tudo que eu faço, eu falo que a minha cozinha é uma cozinha muito espiritual, que o que eu falo, o que eu cozinho é muita intuição, recebo receitas, vou juntando os ingredientes. E em 2016, quando eu vim para São Paulo, que eu participei do reality Cozinheiro em Ação no GNT, eu vim para cá muito baixo astral, mas eu sabia que algo ia acontecer na minha vida. E as pessoas daqui me enxergavam com outro olhar. Porque enquanto eu estava lá, onde todos pensavam iguais, eu não me via sendo essa cozinheira, essa chefe, essa mãe, né, essa avó. Então aqui foi uma grande descoberta como mulher, como empreendedora. Hoje sou empresária no ramo da gastronomia. Tenho projetos voltados para as mulheres vulneráveis, que se eu conseguir, eu falo que eu vivi abaixo da linha da pobreza, da miséria, e a gastronomia, primeiro Deus e a gastronomia me salvou.
Eu estou hoje aqui em São Paulo como chefe aqui na Casa Viva Roche, trazendo toda a minha experiência de vida. Não é só comida afro-indígena, mas é toda uma história de uma mulher que lutou muito, sonhou muito, e depois de tudo isso, eu acredito que todos os sonhos podem ser realizados quando você tem fé e acredita que você pode chegar. E eu estou aqui em São Paulo para fazer acontecer e trazer essa gastronomia que eu amo tanto, junto com a história de outras mulheres. Como é que você descobriu essa gastronomia indígena e quilombola? Então, a minha família, tudo que eu cozinho, eu aprendi muito com meu pai e minha mãe. Minha mãe, a descendência dela também indígena, meu pai já indígena e quilombola, todo mundo ali junto. E meu pai gostava de cozinhar diferente, de fazer o moquém, de muquiar um peixe, de pescar, que ele era pescador, na época não tinha muito acesso à carne, ele trazia uma carne de caça, a gente fazia de modos bem tradicionais. E eu não sabia que tudo isso era cultura. Quando foi em 2016 que eu vim para o Riad, eu falo que tem 10 anos que eu comecei a aprender muitas coisas novas, né, palavras, significado de muitas coisas na minha vida. E eu falei um dia desse atrás que lá na ponta, aonde não chega informação, a gente come para não morrer. Então a gente comia para não morrer. E hoje eu sei que toda essa comida que a gente come para não morrer, ela é cultura. Então foi aí que eu descobri em 2016, quando o chefe Olivier olhou para mim cozinhando, ele falou assim: ela é autodidata, ela faz cultura, ela tem técnicas diferentes. Então, pra gente não era técnica. Enrolar o peixe na folha de banana, botar em cima da brasa para assar, torcer a puba e assar no burraio. São técnicas muito ancestrais e milenar. E lá onde não chega informação, a gente acha que ali é pobreza, é miséria. Mas no fundo é uma cultura que resiste. E eu quero trazer essa cultura que está aí se desmanchando nesse mundo tão globalizado. Eu quero trazer ela, um pouco dela, para São Paulo. Então foi em 2016 que eu descobri que eu fazia cultura. Olha só. E você sabe dizer para mim assim, qual a diferença da comida quilombola e da comida indígena? Elas têm quais as características que diferenciam uma da outra? Então, os indígenas, eles buscam tudo no rio, né? Eles na mata, eles são mais de buscar o alimento da própria natureza. E ali eles plantam poucas coisas, mas eles ainda têm, muitas etnias ainda têm esse costume de viver daquilo que a natureza traz. E as técnicas indígenas também são diferentes da quilombola. No quilombo, fazendo visitas, os calungas de Goiás, indo para o Jalapão, para as comunidades quilombolas, eu vejo que eles mais ali roças comunitárias, dividir também esse pão, essa roça que eles plantam, o jeito de cozinhar também que eles amam, trazer o fogo de lenha, o fogão, a trempe. E os indígenas são mais o moquém, que ali faz um girauzinho, assa o peixe. E a comida do indígena, eles não temperam como a gente aqui, o peixe com sal, eles assam. E aí depois é que eles temperam, colocam ali o sal, mergulha esse peixe num molhozinho ali com alho, com limão e pimenta, e eles comem. E o quilombo já tem a prática de usar mais o açafrão para colorir, para deixar bem amarelo a comida, e os indígenas traz ali o urucum, a cor vermelha, ou então bem natural, sem ter nenhum tipo de tempero, e isso depois eles agregam na comida. E como uma mulher bem-sucedida dentro da sua área, quais foram os principais desafios que você enfrentou para conseguir se enxergar agora como uma pessoa bem-sucedida e confiante dentro daquilo que você se propõe a fazer? Em primeiro lugar, eu acredito muito naquilo que Deus colocou na minha mão, que é transformar vidas. Mas de lá para cá, eu tenho sentido isso na pele, o preconceito, pessoas tentando me calar, entendeu? Achando porque eu não estudei, não fui para uma faculdade, não fui buscar conhecimento de uma faculdade de gastronomia, eu não poder ter acesso a lugares que outras mulheres ou outros chefes
homens da gastronomia estão acessando, né? Porque hoje a gastronomia está aí no mundo inteiro e eu creio que eu nunca parei, porque sempre que eu vejo que estão tentando me silenciar, eu volto para dentro de mim e eu vejo aquela menina que sempre sonhou e quis alcançar grandes voos. E a minha fé em Deus, ela continua muito forte. Então, quando essas coisas acontecem, principalmente na minha vida, eu sei que é algo muito grande e maior do que aquilo que querem me calar, porque sou uma mulher preta, uma mulher afro-indígena, que tenho minha opinião própria dentro da gastronomia, sei o que eu quero cozinhar, sinto pulsando dentro de mim os temperos, o cheiro. Então, eu vou sempre pelo que eu sinto. E fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho que você faz social para as mulheres vulneráveis. Eu vou porque foi um compromisso meu com Deus. Eu falei assim um dia para Deus, eu falei: Deus, muda a história da minha vida, porque todos riem de mim, porque o meu sonho é grande e as pessoas sempre acham que eu não vou conseguir. Então muda a história da minha vida, que eu quero mostrar e levar para essas outras mulheres que não teve oportunidade, assim como eu, que elas conseguem. Então eu tenho andado pelo Brasil inteiro, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, presídio feminino, aonde tem a oportunidade de eu ir e falar para essas mulheres que, independente da situação, elas podem mudar sua realidade. Eu estou lá falando não só de gastronomia, mas falando de amor. Que quando a gente se apega a Deus e pede, tem fé, Ele transforma a nossa vida. E eu falo para essas mulheres que a oportunidade, quando ela bate na sua porta, pegue, porque é isso que eu faço todos os dias. Eu falo para Deus que eu queria só uma oportunidade, e eu sei que essa oportunidade é todo dia quando eu acordo. Não é eu esperar uma oportunidade uma vez no ano. É todos os dias eu tenho a oportunidade de mudar, de fazer escolhas, de acreditar. Porque para nós mulheres que não temos acesso à cultura, a informações, a gente é muito solitária. Então a única saída é Deus. E eu sempre falo que foi Ele que mudou a história da minha vida. E minha mãe, ela falava para mim: Rutinha, tu vai ser uma cozinheira, tu vai andar pelo mundo, seus filhos vão cozinhar contigo. Os meus 4 filhos são cozinheiros e eu tenho a alegria de falar que Deus muda, porque eu casei de novo e eu pedi para Deus um homem que fosse para onde eu fosse. E meu esposo, o Tony, ele cozinha comigo, ele tá ali. Eu preciso de uma pessoa, eu sei que a gente não consegue realizar nada sozinho. E ele é essa pessoa que fica muitas vezes nos bastidores para que eu venha e apresente tudo isso. E a gente se conheceu, casou e hoje nós estamos vivendo da gastronomia e da nossa arte. Vou temperar o nosso peixe filhote aqui com sal. Sal, pimenta do reino. Limão. O limão já tá aqui cortadinho. Ó. Fazer um carinho no peixe. Ele vai nos alimentar muito bem, então você vai. E aí eu vou selar ele, ó. Tá ouvindo? Tá gritando, hein? Tá, sem azeite, sem manteiga, né? Agora eu vou colocar as ervas frescas aqui. Vou colocar cebola em pétalas assim, ó, grande. E aí depois dá pra decorar o prato. Deixa eu colocar aqui. Olha, o cheiro da erva fresca, ela começa a soltar os óleos e aromatizar aqui o peixe. Agora eu venho com o azeite. Olha,
Aqui também, gente, tem uma pimentinha de cheiro. Agora eu venho com o quê? Manteiga de garrafa, deliciosa. E deixo esse peixe na manteiga de garrafa e no azeite. Quando ele subir aqui a metade, eu viro de um lado para o outro. E assim eu vou fazendo esse processo durante 10 minutos. Aí o peixe estará ótimo, porque, olha, eu vou mostrar para vocês. Ele tá um pouquinho alto, então ele demora que o calor chegue ao meio. Se tiver uma tampa, você pode colocar aqui, cria vapor, e o peixe vai estar pronto. E nós vamos fazer para acompanhar esse peixe um pirão, uma salada de feijão, que é um feijão manteiga, que é de Santarém. E esse pirão é com leite de coco também e o caldo do peixe. E o caldo do peixe você pode fazer ele com as aparas do peixe ou cabeça de peixe. Ali você ter sobras do peixe que você limpou. Você pode fazer o caldo do peixe temperado ali com um pouco de dendê, um pouco de colorau, pimenta, alho, pimentão. Vou colocar aqui esse tomate para deixar nosso prato bem bonito. E enquanto esse peixe finaliza, nós vamos fazer o quê? O vinagrete de feijão, manteiga. Esse vinagrete, ele foi cozido, esse feijão, ele foi cozido só com água, não tem tempero nenhum. Agora eu vou colocar o quê? Sal. Ó, pimenta do reino, moída na hora, que é a melhor. Vou colocar um pouquinho de manteiga de garrafa. Pode ser com azeite também, pode. Aí nós vamos colocar pimenta de cheiro e uma pimentinha, um pouquinho de pimenta dedo de moça. Aqui, gente, tem meio tomate, meio pimentão vermelho, meio amarelo, cebola roxa e aqui folhinha de coentro. Vou colocar tudo aqui dentro. Olha como está ficando o nosso vinagrete de feijão. E nós vamos fazer o quê? Colocar acidez, né? Um limão é o suficiente, tá? E lembrando, tem que provar, viu? Se tá bom de sal. Aqui. Vou cortar esse milho assado. Você cozinha o milho e você pode finalizar ele na chama do fogão. Você pega assim, ó, e assa ele, tá bom? Vou colocar aqui, olha, dentro do... aqui no peixe, uns galinhos de coentro. Vai ficar mais cheiroso o nosso peixe. Com ervas frescas. E eu não vou cortar o coentro que eu vou colocar aqui no vinagrete. Eu só vou picar ele mesmo com a mão. Eu sempre acredito que energia boa passa para o alimento. Então, para você cozinhar, cozinhe com o coração cheio de alegria, viu? Vou cortar esse milho. Esse milho foi cozido também só com água, sem sal. Aí depois, ó, você vem, corta. E faz como? Aqui dentro. Vou pegar. Vou mexer novamente, que agora eu vou envolver. E vou provar, que eu não sou louca de servir comida sem provar. O nosso pirão, olha, esse pirão tá delicioso. Aqui tem uns pedacinhos de coco fresco dentro dele. Foi feito com caldo, né, de peixe, leite de coco. E aí eu coei para tirar os pedaços de tomate, de pimentão, para ficar só o caldo. Mas eu deixei aqui uns pedacinhos de coco para você comer, ficar pensando, meu pai, o que eu tô comendo? É um pirão delicioso que tem aqui para você. Então vou esquentar aqui, trazer esse pirão. E aí você pode colocar a farinha no pirão, ainda fria o caldo, porque tem gente que não consegue mexer ele estando fervendo, porque cria pelotas em bola. E aí você colocando ele no caldo frio, coloca pouco. Um copo, 200 gramas de farinha para 500 de caldo é o suficiente. E depois que começa a ferver, ele vai dobrando de volume.
Agora chegou a melhor hora. Gente, esse pirão, eu queria uma banheira de pirão, mas não pode estar quente para poder ter essa banheira. Esse pirão tá maravilhoso. Vou montar o prato para vocês verem aqui como que fica lindo esse prato montado. Ó, pirão, peixe, colocar um pouquinho dessas cebola que foram caramelizadas aqui junto. Deixa eu colocar aqui para vocês só. E é assim, a gente monta na real. Aqui, vou tirar. O povo não tem noção do perfume que tá aqui. Tá gostoso? Nossa. Vou tirar aqui. Tomatezinho para ficar. Da próxima vez tem que trazer um babador. Agora, meu pai, eu tô babando por esse vinagrete. Olha que lindeza. Aí eu vou colocar ele aqui do ladinho. 2 colheres, né? Porque só uma é pouquinho. Vamos fazer o nosso prato. Ai, gente, olha, eu vou finalizar com o quê? Crisp de couve. Uma delícia, fritinho, sequinho. Vai dar crocância no nosso prato. Ai, que lindo. Deixa eu colocar um verdinho. Muito amor. Uma florzinha de manjericão. E nós vamos colocar aqui, ó, do ladinho desse vinagrete. Deixa eu colocar. Deixa eu fazer aqui. Ele não quer entrar. Tô nervosa, será? Acho que só um dá, porque não vamos exagerar, né? Depois eu coloco no outro prato, mas tem que colocar um coentro, porque peixe sem coentro não dá também. Olha esse prato. Nós estamos abrindo as nossas reservas de quinta a domingo e também fazemos eventos aqui na casa e fora da casa também para você. Temos espaço aqui para você fazer almoço executivo. Tem o nosso café da manhã que é completamente regional e autoral, com pão de açaí, bolo de cupuaçu, coisas que você nunca comeu dessa forma. Então nós estamos aqui para lhe atender com excelência. E você pode falar: olha, chefe, quero tomar o café da manhã com a minha família no Aroche. Como é que eu faço? Entra na bio do Viva Aroche e faça sua reserva e a gente vai te atender com o maior carinho. O Viva Aroche é mais que um prédio histórico. É um lugar onde a memória do passado se conecta com a arte contemporânea, criando experiências únicas e inspiradoras. Uma tarde deliciosa, repleta de sabores exóticos, música e muitos projetos que já começam a nascer desse encontro.